Eu sou o Denis Olivetti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é dívida histórica racial. Bom, eu só conto essa porcaria, né? Mas a verdade é que nós estamos pagando já essa dívida desde 2014 com a adição da Lei 12.990, que prevê 20% das vagas em concurso para administração pública federal. E da federal vai para a estadual, que vai para a municipal, que depois vai para as escolas, que depois vai para as universidades. Nós sabemos, né, onde que vai parar isso daí, né? Se é que sabemos. E nós temos que reverter essa situação. Mas tá engraçado, tá acontecendo uma coisa engraçada, né? Porque isso daí, a própria pessoa disse se ela é negra ou não tem fiscalização. Só que como é mais fácil, aí todo mundo quer ser negro nessa hora, todo mundo é negrão. Aí quer fazer o concurso lá mais fácil. E está tendo muita gente. Então o que o governo federal está fazendo? Está desconfiando das pessoas, né? O brasileiro, né? Muito certinho mesmo. Está desconfiando das pessoas. Então sabe o que eles estão fazendo? Estão fazendo assim, tem uma sala onde terão os antropólogos. A pessoa entra, o antropólogo vai lá. Quem fazia isso era Hitler, na Alemanha nazista. Ele que fazia, para ver se o cara era ariano ou não, tinha que saber, né? O tamanho do crânio, como que era, a cor do cabelo. A mesma coisa, eles vão lá, vão olhar lá os lábios, vão ver, né, a espessura, vão ver o nariz, vão ver, né, os olhos, vão ver, né, o cabelo, vão ver se o cabelo realmente, né, é liso mesmo, não é liso, e tudo isso aí. Então eles vão fazer tudo isso daí, esse mise-en-scène. Só que acontece o seguinte, né? Mesmo assim pode dar erro. Pode ter, por exemplo, o europeu, o filho de europeu, assim, de gerações e gerações, mas das raças mediterrâneas lá, sei lá, espanhol, né, italiano, português, que é já um pouco mais escuro, cabelo escuro e tal, muito sol. Só que na hora lá ele faz a máquina zero para esconder o cabelo liso e ele acaba passando lá por negro, né? Então mesmo o cara que não tem nenhum sangue, né, negro acaba passando por negro se quiser. Então é porque é subjetivo. Mas tudo bem, aí vamos pegar aqui então, né, o problema. Então tá, a dívida histórica, cadê essa dívida histórica? Eu não consigo ver essa dívida histórica. Ah, mas é porque os negros foram escravos. Ah, escravos? Pô, escravo tem desde o início da humanidade lá. Por exemplo, os hebreus, né, os judeus da Bíblia tinham escravos. Aí eles perderam as guerras lá e foram escravizados pelos babilônios. Aí depois eles foram escravizados pelos egípcios. Pô, mas eles tinham escravos, viraram escravos. E assim era, né? No tempo antigo lá, né, o egípcio lá tomava a Síria e tal, ele tomava escravos. Ou mesmo numa guerra qualquer tomava escravos. E assim ia. Aí os gregos, né, que com Alexandre o Grande lá, foi, né, pro lado oriental lá e tomou escravos atrás de escravos. E dominava toda aquela região, até que chegou Roma e foi lá e pá, dominou, né, os gregos. Aí você fala, pô, Roma não é a Itália? É a Itália. Então quer dizer que os gregos têm a Itália tem uma dívida histórica com a Grécia. Então a Grécia pode pedir, então hoje uma reparação. Puxa, interessante. Mas espera aí, mas aí Roma também pegou e dominou o Egito, né, da Cleópatra lá e tal. Ele dominou, que também os gregos já tinham dominado. Peraí, mas aí começou a complicar. Aí então o Egito tem que pagar, ele tem que receber da Grécia, tem que receber da Itália, mas ele também dominou um monte de país ali em volta, ele tem que pagar. E aí começa a complicar. Aí a Itália, né, Roma domina praticamente toda a Europa. Aí domina lá o que é a Espanha hoje, o que é Portugal hoje, dominou a França, dominou a Inglaterra. Pô, então todos esses países aí então podem pedir uma reparação. Não, mas espera aí, calma, a história não acabou. Aí Roma cai e aí vem os germânicos lá, os povos germânicos que estavam lá no leste. Aí eles tomam tudo lá, são germânicos, que hoje é, sei lá, Alemanha, Holanda, Dinamarca. E tomaram tudo ali. Na hora que eles tomam tudo ali, eles começam a tomar a Europa toda. Aí eles tomam lá o que é França, tomam também a Península Ibérica, aí tomam também a Inglaterra, aí tomam a Península Escandinava, onde é Suécia, Noruega. Ah, mas então quer dizer que a Europa toda, então hoje, praticamente tem que pagar, pode pedir reparação para a Alemanha?
tá ficando complicado, né? E aí, os vikings, né, que são germânicos, vão lá e atacam a Inglaterra, que também é germânica, atacam na França também ali, que é germânica, e tomam um monte de escravos e tal. Então quer dizer que a França, a Inglaterra pode pedir reparação para a Suécia ou para a Noruega, ou mesmo para a Dinamarca, começando a complicar. E quem vai pagar essa dívida? São os germânicos. Hoje os mais germânicos ali, né? Alemanha mesmo, Holanda, Bélgica. Então esses aí vão ter que arcar com as consequências. Então é assim, a história é o movimento da história. Isso não é dívida de nada, ninguém tem dívida com ninguém, vai se pagando, vai se dando certo e tal, que nem aqui no Brasil mesmo, acabou, né, aquilo que era errado, que era escravidão, acabou por acabar, e agora é uma nova fase, assim como teve as fases históricas, de Roma, dos germânicos, agora não tem mais. Se não fosse a Igreja Católica lá para o 1500 dizer que não pode mais escravizar, talvez tivesse até hoje. E aqui também, eles falam muito, né? Ah, mas tem o Zumbi, tem isso aqui. Aqui os quilombos, todos eles tinham seus escravos. O próprio Zumbi tinha escravos. E todo aqui ganhava uma alforria, comprava uma alforria, né? Um negro comprava uma alforria. Primeira coisa que ele queria é comprar escravo. Porque a época era assim, a época era de comprar, ter escravos. Status era ter escravos. Então todo mundo queria comprar escravos, até mesmo os negros. Hoje eles falam, oh, que horror, pegaram a gente, mas na época eles queriam. Então não, assim, incongruência, mas que seja. Não, mas os negros não fazem escravo, não fazem, então olha para de onde que vieram os escravos? Vieram da África. Como que era a África naquela época lá? Era, como é mais ou menos hoje, umas tribos, né? Só que as tribos brigavam entre si, aquela que dominava fazia escravos. E ela vendia para os portugueses, vendia para os escravagistas lá, espanhóis, vendia para todo mundo. E eles faziam, a maioria dos escravos já eram escravizados. Então eles só mudaram de mão. Mas vamos supor que não, que os escravos foram pegos lá, estavam na praia, né? E aí foram lá e pegaram os escravos. Mesmo assim, e o que eu falei? O mundo é nisso daí, é baseado nessas tragédias, em guerras. Primeira Guerra Mundial lá, a toda poderosa Alemanha lá, cai, e aí a França deita e rola em cima dela e começa a cobrar uma dívida de guerra gigantesca, que foi o que aconteceu, um dos estopins da Segunda Guerra Mundial, que aí a Alemanha foi lá e abocanhou a França, e depois acabou perdendo, a França como vitoriosa, e assim vai, um ganha, um perde, vai indo e tal. Então acontece o seguinte, que hoje não dá mais para você traçar mais nada lá para trás. Está aqui é brasileiro, somos todos brasileiros. Brasileiros brancos, brasileiros negros, pardos, índios, tudo quanto é tipo de brasileiro. Agora, se tem negro querendo ainda cobrar dívida externa, dívida racial minha, então eu vou falar o seguinte, tá bom, eu pago, vou pagar essa dívida histórica racial para você aí. Eu pago. Só que aí você vai ter que fazer o seguinte, aqueles que estão cobrando, vocês vão pegar a sua malinha e voltar para a terra de origem. Por exemplo, volta para o Sudão. Sudão é lindo, você vai amar o Sudão, é só o Jardim das Delícias, lá você tem de tudo, né? Guerras, né? AIDS, fome, lá é uma maravilha, e vai gastar seu dinheiro lá. Ah, não, mas eu quero que você me pague a reparação e eu vou lá passear em Miami, ou vou arranjar um passaporte lá da Suécia, porque tem um primo lá. Vai embora para a África. Então todos que querem essa dívida histórica, eu pago, mas vai embora para a África. E aqueles que acham que não tem dívida são aqueles que vão ficar, são patriotas. Patriotas, você que quer dívida, acha que tem dívida histórica e quer que eu pague, você não é patriota, você não merece morar na nação brasileira. Então vai embora, suma e volte lá então para de onde você veio. Tá certo? E é isso que eu acho, pessoal. Contra essas cotas, contra esse negócio de dívida racial, porque isso não existe. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!